trabalho já parou, os martelos dos obreiros, o barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas, quarteirões, aviões em seus pilotos voam pra destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Com o YouTube Music Premium você tem controle. A paz do Senhor, irmãos. Hoje, irmãos, 29 de janeiro de 2023, eu quero trazer uma mensagem a todos vocês sobre o período que antecede a volta de Jesus. A teologia, irmãos, ela apresenta nesses últimos dias uma definição da volta de Jesus, ou seja, o arrebatamento da igreja do Senhor. Então, eles revelam o pré-tribulacionismo, o meso-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. São esses três períodos que antecedem a volta do Senhor Jesus, né? Que é o período do arrebatamento da igreja do Senhor. Aí, meu irmão, minha irmã, muitos questionam a respeito desse período de Jesus até aqui, como é que fica a situação do arrebatamento.
Porque muitos entendem que o arrebatamento é só para quem está vivo. E não é, meu irmão. A Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro para a vinda de Jesus. Os mortos ressuscitarão primeiro. E os vivos, os que ficarem, eles serão transformados, irmãos, e vão se encontrar com Cristo também nas nuvens, juntos, todos juntos, com aqueles que já morreram desde o tempo do passado, desde o tempo do Velho Testamento, né? Todos. Porque a Bíblia revela, irmãos, que só quem subiu ao céu foi Jesus Cristo. Você sabe disso, porque você já leu muitas vezes o livro de João 3,13, que só quem subiu foi Jesus Cristo, para o céu de glória. Veja bem, Jesus foi o único que desceu do céu e foi o mesmo que subiu acima de todos os céus. E ele está lá ao lado do Deus Todo-Poderoso, sentado ao seu lado, lá no céu. Ele está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então, meus irmãos, a teologia, ela enfatiza esses 3 períodos e ela não erra, não. O que erra são aqueles que acham que a igreja do Senhor será arrebatada antes da tribulação, que são os pré-tribulacionistas. Então, muitos acham que é antes da tribulação que o povo será arrebatado. Mas não é não, meus irmãos. Se você olhar o 5º selo, os homens que morreram, que estão lá no paraíso, que as almas deles ainda não estão no céu. Estão no céu porque lá é o 3º céu. Mas não é o céu onde nós vamos habitar um dia. Os homens que morreram, irmão, desde o Velho Testamento, eles estão todos no paraíso. Eles estão com as suas almas descansando, repousando e esperando o arrebatamento da igreja. Inclusive, um deles é o profeta Daniel, né? Como você já leu no Velho Testamento, Daniel interrogou a Deus, né? Questionou, inclusive, a respeito da vinda de Jesus, e Deus falou para ele que ele tinha que fechar o livro, tinha que selar, porque até esse tempo chegar, ele ia para a sepultura. Corpo dele, né? A alma não, o corpo ia para a sepultura. Aguardar o arrebatamento da igreja do Senhor para poder ele subir para o céu. É lá para onde nós vamos estar com Cristo, né, na grande ceia, para participar com o Senhor Jesus naquele grande dia, né, que é o dia do arrebatamento. Então, meus irmãos, a igreja do Senhor, ela se prepara, ela está preparada. Muitos estão preparados, outros vão se preparar para a vinda do grande mestre, né? O verdadeiro amor vai vir nos buscar. E a palavra do Senhor cita esses 3 períodos. Quer dizer, não seria a palavra de Deus, seria a teologia dos homens. Cita o período, né, pré-tribulacionista, meso-tribulacionista e pós-tribulacionista. Esses 3 períodos. Aí eu pergunto a você, meu irmão, que está nos assistindo hoje através dessa via internet, eu perguntaria de você se deu para você entender a Bíblia, a maneira pela qual nós, povo de Deus, aqueles que realmente estão vivendo para Cristo, aqueles que estão esperando como a noiva do Cordeiro, verdadeiramente, você tem certeza que você vai antes da tribulação, ou no meio da tribulação, ou após a tribulação? Porque
após a tribulação, irmão, está descartado a vinda de Jesus após a tribulação. Está descartado. Porque após a tribulação, irmãos, aí é o inimigo dominando a terra. Aí é o povo adorando a besta, como diz lá em Apocalipse capítulo 13, né? O povo, depois do arrebatamento da igreja do Senhor, eles vão adorar a besta. Não tem como, irmão, escapar. Então, esse período pós-tribulacionista, ele está descartado. Porque após a tribulação, o povo vai adorar a besta. Então, o período mais provável, irmão, que eu acho, pelo meu entendimento, não estou dizendo que vai acontecer, mas pelo meu entendimento, pelo entendimento que eu tenho da Bíblia, seria no meso-tribulacionista. No meso-tribulacionista, que vai acontecer o arrebatamento da igreja do Senhor. Ou seja, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Aí você pergunta, mas pregador, por que o senhor fala isso? Eu falo isso, irmãos, por duas hipóteses. A primeira hipótese é porque os homens de Deus do passado, eles estão clamando em alta voz, lá em capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9. Eles estão clamando em alta voz, dizendo, até quando, Senhor, tu vingarás o nosso sangue que foi derramado na terra? O sangue dos homens de Deus que estão no paraíso, meus irmãos, foi derramado na terra. Naquele período de Cristo até hoje, o sangue dos justos são derramados na terra. É porque você não percebe, mas esse sangue está sendo derramado direto na terra e ninguém observa isso. Mas eles estão sendo derramados na terra. O sangue do justo. Aquelas pessoas que gostam de fazer justiça, você não sabe que tem pessoas que gostam de fazer justiça, pessoas justas, mas não fazem justiça com a própria mão. Eles fazem justiça a de Deus, pelo amor, pela misericórdia, pelo perdão, eles fazem a sua justiça. Não é pela mão sanguinária, não. São homens justos aos olhos de Deus. E eles estão sendo mortos por amor à palavra e por amor a Cristo. Agora, meu irmão, minha irmã, você pode observar que o arrebatamento verdadeiro, porque você sabe perfeitamente que o arrebatamento da igreja do Senhor vai ter o momento da sua finalização, vai ter o momento da sua, vamos dizer assim, dos tempos finais. Vai existir o arrebatamento, esse arrebatamento é geral. Não é um arrebatamento que você pensa assim, bom, eu estava lá, eu vivia 100 anos atrás e meu avô morreu, meu bisavô morreu, e como é que ficou para ele o arrebatamento? Então tem muita gente que pensa que o arrebatamento das pessoas são só para as pessoas que estão vivas, que vai chegar o arrebatamento e arrebatar o povo de Deus e subir para o céu. Mas tem os mortos, irmãos, que a Bíblia revela lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Os mortos ressuscitarão primeiro, mas quem? Os mortos que morreram em Cristo Jesus. Eles são os primeiros que vão subir. Depois nós, que estamos vivos, iremos ao encontro do Senhor nas nuvens, junto com aqueles que ressuscitaram, que foram os mortos, que ressuscitarão primeiro, para poder subir. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Aí você pergunta, e a Bíblia fala, na misericórdia de Deus, lá no capítulo 3 de Apocalipse, para a igreja de Filadélfia, que todo homem passará pela tribulação, mas Deus vai poupar os que são piedosos. Isso vale, irmão, desde o tempo de Cristo para cá. Desde a nova aliança para cá, isso está valendo direto. Que nós temos que ser pacientes, bondosos, amorosos, misericordiosos, para que a gente não passe, irmão, pelo sofrimento. Porque a Bíblia diz que Deus vai poupar o sofrimento dos justos.
daqueles que praticam a piedade, daqueles que praticam o amor. Eles serão poupados, irmãos, da tribulação. Eles vão passar pela tribulação, sim, mas eles serão poupados, irmão, do sofrimento, do castigo da tribulação que virá sobre todo homem na terra. Você pode abrir Apocalipse capítulo 3, versículo 9 em diante. Você vai perceber que Deus vai poupar, vai dar o refrigério para eles. Por quê? Porque eles foram pacientes aqui nessa terra. Eles foram misericordiosos aqui nessa terra. Então Deus vai pegar, dar a eles o refrigério. Aí você pergunta, de que forma? Porque na tribulação todo mundo vai passar pelos momentos difíceis. Na tribulação. Isso, irmãos, 100 anos atrás, o povo passou por tribulação. 200 anos atrás, o povo passou por tribulação. 300 anos atrás, o povo passou por tribulação. 500 anos atrás, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, o povo passou por tribulação. Agora, resta saber se esse povo aderiu ao plano de salvação de Jesus Cristo que ele ofereceu através da Boa Nova, através do novo concerto, através da nova aliança. Você entendeu? Então, é esse povo, irmão, que serão poupados. Não é da tribulação. Nós vamos passar pela tribulação, sim. Eu creio que nós seremos arrebatados, irmão, na mesotribulação, que é no meio mesmo, onde haverá perseguições, mortes, etc. Mas para você ter mais certeza ainda, você abra o livro de Apocalipse, no capítulo 13, e você vai ver que as almas aqui, os homens, eles vão ser chamados para prisões, que é o cativeiro. E o Senhor Jesus diz que é para a gente ir. É igual quando você recebe um mandado de prisão, que você tem que acompanhar os policiais ali até a delegacia, né? Um chamado da lei, você tem que ir. Então, assim mesmo, nós todos seremos levados ao cativeiro. Principalmente o povo de Deus serão levados ao cativeiro. E Jesus disse, olha, aí vocês têm que ir. Vão para o cativeiro. Se for preciso morrer, vocês também têm que morrer. Porque aí repousa a paciência dos crentes, dos salvos. Você entendeu, irmão? Então só vai repousar a paciência daqueles que não se alterarem, irmão. Nós não podemos nem nos alterar. É como diz a Bíblia, como uma ovelha levada ao matadouro. É dessa forma que nós temos que ser. Nós não podemos revidar, nós não podemos brigar, nós não podemos questionar, nós não podemos... É igual uma ovelha levada ao matadouro. É assim, irmãos, que nós seremos tomados para o cativeiro. Se você for levado ao cativeiro, é necessário que ao cativeiro você será levado. Você tem que aceitar. E se for necessário nós morrermos, a gente vai morrer. Mas não podemos negar, é igual ao tempo de Cristo. Pedro não negou de forma nenhuma o nome de Cristo depois que ele foi liberto, depois que ele aceitou Jesus de verdade. Porque nem todos, irmãos, aceitam Jesus de verdade para suportar as provas. E as provas são necessárias para que o crente possa ficar com capacidade de entrar no céu. Porque, irmãos, se nós não entrarmos no céu com capacidade para obedecermos lá em cima, se a gente não obedece aqui, como é que vai obedecer lá em cima o mestre? Porque lá nós teremos que obedecer ao mestre. E se a gente não obedece aqui, a gente também não vai obedecer lá. Por quê? Porque você ainda não aderiu ao plano de salvação. Então, todos nós, irmãos, aqui na terra, temos que aderir a esse plano de salvação. Ele é muito importante porque nós vamos ter que obedecer
o mestre lá em cima, nós não podemos questionar ele de forma nenhuma, igual o homem questiona aqui na terra, irmãos. Lá nós não vamos poder questionar, porque lá tem que ser o que o mestre quer, né? Porque chegará um tempo, irmãos, que até Satanás, se você não aceitar o que Satanás quer, porque você rejeitou a Deus, aí você vai ter que aceitar as regras, as normas de Satanás aqui na terra, porque você rejeitou a de Deus, que é tão simples, é tão tranquilas as ordenanças de Deus, porque ela só quer o bem de nós, que é o amor. E quando você rejeita esse amor de Deus, aí você entra na ira. E pela ira, meu irmão, lá no céu não entra, pela ira não. Se você tiver que entrar no céu, tem que ser através do amor de Deus. Então, irmãos, o arrebatamento, irmãos, vai acontecer a qualquer momento. Está tudo já mostrando que o fim está chegando. E a gente tem que se preparar. Por isso eu te chamo, meu irmão, minha irmã, se prepare para ter esse encontro com o mestre, porque lá nós vamos viver no amor, não é no ódio. Quem vai viver no ódio, irmão, é Satanás. Satanás, ele vai viver no ódio, maltratando as pessoas, humilhando, judiando, açoitando, matando, etc., irmão. Satanás é ele é mau. A procedência dele, irmãos, a natureza dele é a maldade. Enquanto que a natureza de Deus é só a bondade. Ele quer ver nós bem. Mas a gente precisa obedecer às suas ordens, irmão, que elas são tão simples de cumprir, são tão cheias de graça para se cumprir, e muitas vezes a gente não entende. Então eu chamo você para entender que Deus, ele te chama com amor, o diabo não, te chama à força, para você ser forçado a obedecer ele, através de regras e normas e leis, que vai deixar você, meu irmão, totalmente aborrecido e desprezado. Amém, irmãos? Era o que eu tinha para hoje. Que Deus abençoe a todos. E venham logo para os braços de Jesus, porque está chegando a vinda de Cristo. Está chegando o arrebatamento. Fique na paz e até o próximo vídeo. Amém.